Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é a apóstola Nilcélia e eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa nossa aula, também sobre batalha espiritual avançada. Eu quero estar compartilhando algo do coração de Deus com vocês. Amém? Para você, filha do Senhor, que queira aprender mais sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos estar falando aqui das fortalezas, das fortalezas do inimigo. As fortalezas a qual ele põe nas nossas mentes, para nos impossibilitar, para que nós não venhamos caminhar, para nos impedirmos, para até mesmo estar nos aprisionando. Então hoje eu quero falar das fortalezas da mente, amém? E eu quero compartilhar um texto com vocês que está aqui em 2 Coríntios 10, aqui quando Paulo está relatando aqui na palavra do Senhor, 2 Coríntios 10, no verso 4, no verso 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, amém? As armas com as quais lutamos não são humanas, ou ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês, amém? Estando completa a obediência de vocês. Mas eu quero falar aqui nesse texto, queridos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas a qual lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? Queridos, nós temos que entender que a nossa mente, ela é um campo de batalha a todo instante, E por isso que a palavra do Senhor também diz lá em Efésios que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus para que possamos estarmos firmes, nos dias maus. Quais são os dias maus? Os dias maus são aqueles dias de guerra, os dias de peleja, os dias de batalha, os dias a qual o inimigo se levanta contra a minha vida e contra a tua vida. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, amém? Rugindo como um leão, querendo a todo momento nos tragar, nos destruir. E a Bíblia também diz que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então nós entendemos que quando nós recebemos os ataques, de Satanás, muitas vezes o ataque ele começa na nossa mente, E às vezes, muitas das vezes ele coloca fortalezas na minha e na sua mente, fortalezas do medo, fortalezas da opressão, fortaleza da depressão, fortalezas do ressentimento, fortaleza da mágoa, fortalezas da incredulidade, fortalezas da falta de fé e muitas mais, Se eu for citar aqui, falaria muito mais ainda, das fortalezas que o inimigo ele coloca na nossa mente, E para que os nossos pensamentos eles não sejam pensamentos de vitória, pensamentos de paz, como diz a palavra do Senhor, pensamento de conquistarmos, mas sim que seja pensamentos de derrota, pensamentos de fracassos, pensamentos de medo, Quantas vezes nas nossas vidas o diabo ele tenta nos aprisionar, jogar na nossa mente que nós somos incapazes, incapazes de vencer, incapazes de conquistar, incapazes de avançar, incapazes de executar os propósitos a qual Deus tem nas nossas vidas. Então nós entendemos que na batalha espiritual, o inimigo ele vai vir lançar primeiramente o seu dardo é lançado na mente. E se você ainda não sabe, na mente é o lugar onde habita a nossa alma.
A nossa alma, ela habita na nossa mente. Então, o inimigo, ele vai sempre lançar os dardos primeiramente na nossa mente, para que nós venhamos acreditar, né? E a Bíblia não nos fala, né, que o diabo, ele está todo momento, né, levantado, todo momento ele está ali guerreando contra a minha vida e contra a tua vida. E o diabo, ele tem um filho ou uma filha que se chama o quê? A mentira. Então o diabo, ele sempre vai querer lançar a mentira na nossa mente, para nos impossibilitarmos, né? Muitas das vezes até mesmo para tirar a nossa identidade de filho de Deus. Às vezes nós pecamos, erramos, pecamos contra o Senhor, desobedecemos ao Senhor, né? E às vezes o diabo, ele lança fortaleza na nossa mente de que nós não somos perdoados, que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Então ele sempre vai batalhar primeiramente na nossa mente. Por isso que a nossa mente tem que estar blindada. A nossa mente tem que estar o quê? Cativa ao Senhor. Os nossos pensamentos, ele tem que estar o quê? Cativo ao Senhor. Porque quando os nossos pensamentos e a nossa mente está cativa ao Senhor, nós não conseguimos acreditar, né, naquilo que Satanás diz ao nosso respeito. Pelo contrário, nós acreditamos naquilo que o Senhor diz, a qual nós somos dentro da palavra de Deus, aquilo a qual nós temos dentro da palavra de Deus, aquilo que nós nascemos para executarmos dentro da palavra de Deus. Então, nós temos que lutarmos, usarmos, queridos, as armas poderosas em Deus. E quais são essas armas poderosas em Deus? As armas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, né, e todos os argumentos, tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, tudo aquilo que se levanta contra os princípios de Deus na nossa mente, tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, né? As armas a qual nós temos são as armas espirituais, como aqui Paulo está dizendo, embora nós vivamos como homens, né, carnais, pecadores, estamos nesse mundo, né? Mas as nossas armas, as armas a qual nós lutamos, elas não são humanas. Elas não são humanas. E quais são essas armas? Essas armas são armas poderosas que eu e você, nós temos em Deus. Essas armas são o jejum, a oração, a obediência, uma vida obediente a Deus, à palavra de Deus, aos princípios do Senhor, né? Essas armas são as armas que é liberada para nós, que está escrito em Efésios 6:10, né? Que é a armadura do Senhor, revestidos do alto da cabeça às plantas dos pés, né? E nessas aulas está sendo o apóstolo está falando também sobre as armaduras, né? Do escudo, do capacete, da couraça, da sandália, da espada, né? Cada uma tem um significado e nós precisamos entender o significado dessas armaduras e nos vestimos dessas armaduras. Mas hoje eu estou falando da mente, né? Que é para você usar o capacete da proteção, né? Que a tua mente possa estar blindada pelo Senhor, que a tua mente não venha a ser atacada, porque se o inimigo lança o dardo na sua mente, e se a sua mente não está cativa aos pensamentos de Deus, está cativa ao Senhor, então ele trabalha na tua mente de uma forma sobrenatural, a qual você não entende. Queridos, eu quero falar também aqui hoje, vamos falar sobre o espírito da loucura. Vamos falar do espírito da loucura, do espírito da depressão, do espírito do pânico, né? Que age muitas vezes nas pessoas, levando até pessoas a cometer suicídio, levando a pessoa às vezes, eu não sei se você já viu, né? Creio que sim, pessoas que saem andando pela rua, às vezes você vai passando nas estradas e ali você começa a ver andarilhos andando na rua, andando sem direção no asfalto. O que leva a pessoa a fazer isso? O que leva? Satanás, ele toma a mente da pessoa, né, de uma forma tão grande,
E ele começa a lançar na mente dessa pessoa que essa pessoa não é nada, que essa pessoa nasceu para sofrer, que essa pessoa nasceu para ser derrotada, que ela nunca, a vida dela nunca vai mudar, que ela nasceu para ser derrotada, que ela nasceu, ninguém a ama. Então ele vai criando essas fortalezas na mente. E quando a pessoa aceita essa fortaleza, quando ela recebe aquilo na mente, o diabo ele trabalha na mente da pessoa, e depois que ele consegue trabalhar na mente, ele desce ao coração. E quando desce ao coração, vai para a alma também, né? E a pessoa ali, ela começa a ficar acorrentada, ela começa a ficar nas regiões de cativeiro, nas regiões de fortaleza. Por isso que muitas pessoas às vezes estão no sanatório, né? E eu digo para você que essas pessoas que estão dentro dos sanatórios, essas doenças mentais, não é uma doença comum, não é uma doença humana, é uma doença espiritual. Amém? A Bíblia nos fala de um rapaz, né, que ele era chamado como lunático, né? Um rapaz que se jogava no fogo, um rapaz que ali se jogava no fogo, se jogava na água, um rapaz que estava cometido com legiões de demônio que estava sobre a vida daquele rapaz, né? Eu quero achar esse texto aqui, eu quero achar esse texto aqui para você. Acho que é em Mateus, se eu não me engano, no rapaz lunático que se jogava no fogo, né? E se jogava na água, se batia, né? E ali muitas pessoas não entendiam o que aquele rapaz tinha. Algumas pessoas achavam assim que aquilo ali era algo natural, mas não era algo natural. Aquilo ali era algo espiritual. Não tá sem bateria. Era algo espiritual. Era algo assim que era inexplicável, né? Se a pessoa realmente ela não tivesse ali no espírito, como Jesus estava naquele momento, né? A qual Jesus se deparou com aquele rapaz, não iria entender, querido, o que aquele rapaz estava passando, né? Eu quero ver o texto aqui com vocês, mas porque eu preparei aqui a palavra, mas o Espírito Santo está vindo com a revelação aqui, amém, queridos? E nós vamos pela revelação, tá bom? Nós vamos pela revelação. Vou achar o texto aqui para você, para compartilhar com vocês. Demoniado. O demoniado de Gadareno, né? É o demoniado de Gadareno, que tinha essa atitude, né? Ele estava dessa forma. E algumas pessoas ali achavam que aquilo ali era algo assim natural, que era algo da carne, mas não era. Era algo espiritual, totalmente espiritual, queridos. Quer dizer, o demônio ele trabalhou na vida daquele rapaz de uma forma que ele tomou a mente daquele rapaz, ele tomou o físico daquele rapaz. Amém? Não foi só aqui, ó. É Lucas o texto. Lucas, vamos lá, Lucas 8, no verso 26, diz assim, ó. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Olha isso, gente. Nem vivia em casa alguma. Eu acabei de falar com vocês, ele vivia nos sepulcros. Olha, acabei de falar para vocês, né? Do andarilho que pega as ruas, sai sem destino. Às vezes pai de família, né? Ali um homem idôneo, um homem de caráter, e do nada este homem abandona a família, abandona tudo e vai embora, não quer saber mais de nada, começa a perambular pelas ruas, né? E este homem, ele não vestia, não usava nem roupas mais, e ele ficava, a casa dele ele ficava nos sepulcros. Olha isso. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés
E Jesus diz em alta voz: que queres comigo? Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes. Queridos, olha isso. Um homem que era de pequeno porte, precisava de vários homens para segurá-lo, precisava de vários homens para segurá-lo. E diz aqui a palavra do Senhor que ele quebrava as correntes, ele batia naqueles homens, ninguém conseguia segurá-lo. Não sei se você já viu isso. Eu já vi muitas pessoas, tanto homem como mulher. Uma vez nós estávamos ministrando numa igreja e uma mulher ficou possessa. Ela pegava os bancos da igreja pesados e virava aqueles bancos de uma forma sobrenatural. E aquela mulher estava o quê? Possessa de demônios, né? E eles acorrentavam os pés e as mãos, mas ele quebrava e era levado pelo demônio em lugares solitários. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E o que esse homem diz? Legião. Quando o Senhor Jesus se deparou com ele, perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele diz: Legião. Amém, queridos? Por isso que nós falamos das estratégias de batalha, né? Nós temos que saber o demônio quando nós estamos lutando, como é a ação dele, de que forma ele age, o que ele causa, qual é a manifestação dele, né? Porque eles são legiões, são príncipes, né? É um exército e nós temos que saber, né? E Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele diz: Legião. Respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não o mandasse para o abismo. Uma grande manada de porco estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que não permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Amém? Vendo o que aconteceram, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximou de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Queridos, olha bem. Então o Senhor Jesus se deparou com aquele homem, né? Aquele homem estava o quê? Acometido de demônios. Era uma legião de demônio que estava na vida deste homem. Eu creio que esse homem, por algum motivo, por algo que foi aberto na vida dele, dependendo, às vezes até mesmo pela vida dele, ou até mesmo pela vida de pessoas no seu passado, familiares, né? E por coisas que não foram confessadas, coisas que não foram removidas, feridas que não foram curadas, né? Mas então este homem, ele estava acometido com essa legião de demônio. Mas quando ele se deparou com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, então o Senhor usou autoridade, né? E expulsou esses demônios que estavam acorrentando a vida e a alma deste rapaz, né? E diz a Bíblia que o Senhor deu uma ordem para os demônios, para que os demônios saíssem e entrassem naqueles porcos e fosse lançado ao abismo, né? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Satanás, ele não tem como ele agir sem um corpo, né? Ele necessita de um corpo para ele agir, para ele se materializar e para ele fazer, né, as coisas más. Ele necessita de um corpo, ele necessita de uma mente.
Amém? Então a nossa mente tem que estar cativa ao Senhor. A nossa mente tem que ser levada cativa ao Senhor, né? Então, mas muitas vezes o inimigo ele vai vir pôr os pensamentos de derrota, os pensamentos de medo, as fortalezas nas nossas mentes, para que nós venhamos a abrir brecha, para que nós não venhamos acreditar nesse poder tão sobrenatural que é o poder do nosso Senhor, que tem poder para blindar a nossa mente, guardar a nossa mente e levar a nossa mente cativa a Ele, queridos. Amém? E nesse momento, quando o Senhor deu essa ordem, né, para aquela legião de demônio, eles tiveram que obedecer a palavra de autoridade a qual o Senhor estava dando, né? E o Senhor deu autoridade para que eles entrassem naqueles porcos. O Senhor mandou que eles entrassem aqueles porcos e fossem ao abismo, e assim se cumpriu. A legião saiu daquele homem, ele ficou totalmente liberto, imediatamente, querido, ele ficou liberto, e os demônios entraram nos porcos ali e foram ao abismo, né, e se acabaram ali, né, e se afogou e acabou ali naquele lugar, né. A pessoa que era dono daqueles porcos, perderam os porcos tudo, porque os porcos ficaram lá também, os porcos morreram lá também. Então é isso que eu quero que você entenda através dessa aula. Satanás, ele não pode fazer algo, ele precisa de um corpo, como eu falei aqui numa outra aula também, de uma certa feita que nós fomos ali orar numa fazenda, e ali não só as pessoas daquela casa estavam atormentadas por demônios, né? Não dormiam, portas batiam, janelas batiam, né? Os demônios atormentavam aquelas vidas ali. E ali era uma guerra constantemente. As pessoas estavam atormentadas por esses espíritos malignos, né? E quando nós chegamos lá para orar junto com outros ministros da parte do Senhor, os demônios não só pegou as pessoas, como pegou o cachorro, pegou as galinhas. As galinhas ficaram manifestas, as galinhas rodopiavam, vomitavam, defecavam, caíam no chão estribuchando. E quando nós demos a palavra de ordem, os demônios tiveram que sair. E ali as galinhas ficaram libertas, as pessoas, o cachorro ficou liberto, e o Senhor fez uma grande obra naquele lugar. E aquela família aceitou a Jesus e foi transformada pelo poder do nosso Senhor Jesus. Então eu quero dizer, nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu, querido. As armas de oração, as armas de jejum, que é ataque, que é defesa. E também as armas poderosas, que são as armaduras que está escrito em Efésios 6:10, do alto da nossa cabeça, as plantas dos nossos pés. Então a nossa mente, ela tem que estar protegida, blindada e cativa a Deus. Amém? Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, e que toda vez que Satanás tentar minar as nossas mentes com as suas flechas, com os seus dardos, né, que nós possamos resistir a ele na fé e ele fugirá de nós. Que nós possamos orar ao Senhor para que o Senhor leve a nossa mente cativa a ele, e que todo pensamento, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor possa ser tirada, aniquilada, removida das nossas vidas e da nossa mente. Amém? E que a nossa mente esteja totalmente cativa a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém? Que você possa executá-la também na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e voltaremos para a nossa próxima aula. Fique com Jesus.